olha, para ajudar na elaboração da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, claro, ano base 2022, o curso de Ciências Contábeis da Unip realizará, no mês de maio, atendimento gratuito em vários campi da cidade. E é tão importante, né? A gente sabe, todo ano bate, imposto de renda, mas a gente nunca sabe direito mesmo o que fazer. Sempre precisa daquela ajuda do contador, de alguém que entenda, e é para isso que a gente está aqui hoje. Para falar sobre esse projeto e também, claro, esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, nós convidamos a coordenadora-geral do curso de Ciências Contábeis da Unip, professora Maria José Teixeira. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você, Silvia? Tudo bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. E também para esse nosso bate-papo, o professor Maurício Narciso da Silva. Tudo bem, doutor Maurício? Pode chegar aqui. Olá, Silvia, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Tudo bem. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso encontro. Esse encontro, só lembrando que vai ficar aqui à disposição das nossas redes sociais. Então, acho que a gente tem que iniciar falando justamente dessa ação, né, do curso de Ciências Contábeis da Unip, explicar como vai acontecer e para que público é, como é que vai ser feito esse atendimento. Ok, professora, Silvia. vamos lá. Vamos lá. Então, já tem alguns anos que o curso de Ciências Contábeis da Unip realiza essa ação social para ajudar a comunidade a fazer o imposto de renda, declaração do imposto de renda da pessoa física, que, na verdade, também é uma atividade de extensão comunitária. Então, os nossos alunos, juntamente com os nossos professores, reservam 3 sábados consecutivos para fazer esse atendimento à população. Sabe, Silvia, a gente sempre prefere fazer esses plantões e esse atendimento assim, quando a gente já está mais próximo à data da entrega. Por quê? Porque a gente sabe que o contribuinte, ele sempre deixa para a última hora para pegar todos os documentos, para elaborar a declaração. Então, se a gente faz assim num tempo muito antes, consequentemente, os contribuintes ainda não estarão com todos os documentos em mãos e aí acabam não aproveitando do jeito que poderiam essa ajuda da Unip do curso de Ciências Contábeis. E esse ano é 31, né? 31 de maio, né? Quer dizer, até os anos anteriores era 30 de abril, só durante a pandemia eles esticaram um pouco, acho que em 2020 foi para junho, né, Maurício? Isso, foi junho. Aí depois foi para maio, e agora resolveram já ir até o dia 31 de maio. Por isso que a gente já programou os nossos encontros para o dia 13 de maio, 20 de maio e 27 de maio. O horário é das 9 às 13 horas e os locais são todas as unidades da Unip, onde o curso de Ciências Contábeis é oferecido. Então, simultaneamente, nesses dias, várias unidades estão à espera dos contribuintes para ajudá-los a fazer o imposto de renda. Os nossos alunos, quer dizer, como é uma extensão, é uma atividade de extensão comunitária feita também pelos nossos alunos, eles já estão treinados para fazer um excelente atendimento à população, mas sempre supervisionados pelos nossos professores. Então, os alunos, eles fazem a declaração, mas o professor vai lá, faz uma revisão final antes de entregar definitivamente para a Receita Federal, para ter certeza que tudo está certo. Professora, só para acrescentar, é para qualquer pessoa que queira? Qualquer pessoa. Tá. Sim, qualquer pessoa que queira. Então, como você já falou, ele é gratuito e não precisa agendar, nós vamos atender, como sempre, por ordem de chegada. Então, cada contribuinte que chega já será atendido. Às vezes, né, Silvia, tem que esperar um pouquinho. Faz parte. Faz parte, né? Porque a procura também é grande, então, mas é só ter paciência que todos serão atendidos. Então é bom ter fila, né, professora? É bom ter fila, a gente gosta bastante. Tem uma fila. A gente gosta, né, Silvia? Porque é sinal de que a gente está atingindo uma boa parte da população, que é esse o nosso intuito.
E faz muitos anos que vocês fazem esse trabalho, né? Como você disse. Eu lembro que a gente muitos... já conversou sobre isso, vocês estão sempre... É um trabalho social muito importante. Isso mesmo. Nós temos então, muito orgulho de fazer essa ajuda à população. E vamos lá. Quem está obrigado a apresentar o imposto de renda, é importante, vamos direto ao assunto, que se deixar eu fico falando outras coisas. Vamos lá. Declaração de ajuste anual da pessoa física. Quem que a gente tem que prestar atenção? Quem que é obrigado a apresentar? Então vamos lá, Silvia. Agora eu vou acrescentar aí. Esse ano, na verdade, a tabela do imposto de renda ela não sofreu reajuste ainda, né? Nós temos aí uma tabela defasada. Então hoje a gente tem uma grande parte da população que é obrigada a entregar o imposto de renda em virtude as empresas tiveram, os funcionários, né, tiveram correção de CID e muitas vezes ele já está no limite de retenção. Então, na verdade, ele já começa a pagar imposto de renda. Então, todo mundo que no ano de 2022 recebeu um valor superior a R$ 28.559,70 está obrigado à entrega, né? Além disso, pessoas que receberam rendimentos isentos não tributados, que já a gente vai comentar um pouquinho o que seriam isentos e não tributados, que recebeu acima de 40 mil também é obrigado a declarar imposto de renda. Quem recebeu receita de atividade rural, que é uma questão mais específica, né? Mas acima de 142.798,50 no ano também tem que entregar, né, a declaração, e que tem bens. Então, o que é importante a gente destacar não significa que tem que ter as 4 situações. Então, se você ganhou acima de 28.559,70, você tem que entregar imposto de renda. Se você tem bens acima de 300 mil, por exemplo, e você não teve rendimento, você é obrigado a declarar imposto de renda, bem como os rendimentos isentos e não tributados também, tá? Então, esses são os pontos que o contribuinte tem que ficar atento, não somente a receber acima de 28 mil. Muitas vezes a pessoa não recebeu 28.559,70, mas ela tem um patrimônio, bens acima de 300 mil reais. Então, ela é obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda. Mas se a pessoa, até dentro dessa pergunta ainda, se ela não recebeu os 28 mil, mas ela quer declarar, ela realmente não precisa? A Receita não se interessa para isso? É perda de tempo? Vamos lá, boa pergunta. Muitas vezes o contribuinte ele não recebeu 28.559, mas em algum mês ele teve alguma retenção. Então acontece muitas vezes o assalariado, a pessoa é assalariada, ela recebeu uma hora extra, por exemplo, naquele mês, ou naquele mês teve férias, e caiu na tabela do imposto de renda. Então naquele mês eu contribuí, sei lá, R$60 naquele mês como um imposto, tive essa retenção do imposto de renda. Eu estou desobrigado à entrega, porém eu posso solicitar essa restituição, tendo em vista que eu paguei um valor a maior do que eu deveria pagar dentro do ajuste anual. Tá? Então, eu recomendo todo contribuinte que tenha retido, principalmente, né, a declarar. Ou até pessoas que não atingem esse valor, que caso queira declarar para fins de apresentar junta crédito em banco, muitas vezes você precisa de um visto, visto, né? Você vai tirar um visto para um outro país, ele pede a declaração do imposto de renda. Então é válido apresentar sim. É verdade, principalmente para quem quer tirar documento, né? Como a gente falou, passaporte, enfim. A pessoa pode não ganhar 28 mil, mas ganhar uma viagem. E aí ela tem que, ou ganhar hora extra, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Quais são os tipos de declaração que existem? Foi bom você perguntar isso, porque muitos contribuintes ainda fazem uma confusão. Então, vou dividir essa pergunta em duas. Então, primeiro, eu vou apresentar a declaração, os tipos de declaração quanto ao regime tributário. E depois eu falo sobre os tipos de declaração, sobre a forma de apresentação. Então, quanto ao regime de tributação, nós temos 2 tipos de declaração. A declaração completa, que também é chamada por deduções legais, e a simplificada, chamada por desconto simplificado. A declaração completa, ela é indicada para aquelas pessoas, para os contribuintes, que possuem muitas despesas dedutíveis, como, por exemplo, dependentes, despesas médicas, de instrução. E essas despesas, elas são dedutíveis, elas podem ser deduzidas do rendimento para chegar à base de cálculo e depois calcular o imposto. Então, é assim.
Eu acho que caiu a conexão da professora. Você mas... pode continuar? Você? Claro, com certeza. Então, assim, nós temos os rendimentos, né, da completa, onde eu consigo acrescentar despesas legais. Então, despesas médicas, despesas com instruções, previdência privada, né? Opa, a professora voltou. Eu não sei por que está caindo minha internet aqui. Eu estava acrescentando. Você estava acrescentando? Mas pode continuar. Estava explicando do que seriam as deduções legais. Mas por deduções legais? Então, por deduções legais, eu peguei o finalzinho daí da tua conversa, são aquelas pessoas que têm para descontar os dependentes, as despesas de instrução, despesas médicas, mas elas precisam ser comprovadas. Então, quem optar ou quem for obrigado pelas deduções legais, ela tem que ter a comprovação dessas despesas dedutíveis. Dos rendimentos tributáveis, deduz-se essas deduções legais, encontra-se a base de cálculo e calcula-se o imposto. Mas acontece que nem sempre todos os contribuintes têm dependentes, têm despesas médicas, às vezes eles usam o plano de saúde da empresa e aí não tem deduções médicas. E o que fazem eles, então? Então, existe a segunda opção, que é o desconto simplificado. Na verdade, não é nenhuma opção, né? Porque a gente sempre vai fazer aquela que for mais vantajosa, é permitido que se faça aquela que for mais vantajosa para o contribuinte. Mas voltando aqui para o tipo de declaração simplificado. Pessoas, então, não têm dependentes, não têm despesas médicas. O que acontece? Elas podem ter uma dedução de 20% dos rendimentos tributáveis. Então, tem lá os rendimentos tributáveis, calcula 20%, e é como se esses 20% estivessem substituindo aquelas deduções legais que nós acabamos de falar. Esses 20%, entretanto, ele tem um limite. Então, funciona da seguinte forma. Então, tem lá os rendimentos tributáveis. Calcula 20% desses rendimentos tributáveis. O limite que eu estava me referindo é 16.754,34. Portanto, se esses 20% forem inferiores a 16.754,34, prevalece esses 20%. 20% sobre os rendimentos tributáveis. Se esses 20% ultrapassarem os 16.754,34, vai prevalecer os 16, quer dizer, nem sempre a gente pode aproveitar os 20% dos rendimentos tributáveis por causa desse limite. Então, vamos lá, os 20% dos meus rendimentos tributáveis dá 25 mil. Mas eu não posso deduzir os 25 mil, eu sou obrigada ao limite, que é 16.754. Então, a regra é essa. Continua. Inferior a 16.754, prevalece os 20%. Superior aos 16.754, prevalece o limite de 16.754. E uma das dúvidas mais frequentes do contribuinte, né, sempre é quanto a esses rendimentos, né, quais são os rendimentos? Fala, os rendimentos tributáveis, mas quais são esses rendimentos que a gente tem que colocar? Bom, antes de eu falar dos rendimentos, ainda falando dos tipos de declaração, bom lembrar que a gente tem a declaração que nós enviamos a original, e tem a declaração que todo mundo, às vezes, também pergunta sobre isso, que é sobre a retificadora. Então, se o contribuinte enviou a original e depois ele percebeu que ele cometeu algum erro, omitiu alguma informação, ocorreu um erro de digitação, e aí ele percebeu isso. Aí agora, o que faz? Eu já entreguei para a Receita Federal, e como eu faço isso agora? Tranquilo, pode fazer uma retificadora. Então, ele faz a retificadora, ele tem que colocar o recibo de entrega da original, da primeira declaração, aí faz a retificação, arruma todos os erros e envia novamente. Só que aí a gente sempre chama a atenção para o seguinte:
Ele entregou a declaração, viu que cometeu algum erro e percebeu esse erro antes do dia 31 de maio agora. Aí ele falou assim, vou fazer a retificação. Se ele fizer a retificação antes do dia 31 de maio, ele consegue mudar a forma de tributação, de completa para simplificada e de simplificada para completa. Mas ele percebeu o erro depois do dia 31 de maio, então já passou o prazo. A data da entrega, o prazo da entrega. Ele pode fazer a retificadora? Ele pode fazer a retificadora. Só que aí ele mas não pode mais mudar o regime de tributação. Entendi. Se a original ele entregou por deduções legais, ele vai corrigir, mas vai continuar por deduções legais. E se fez a simplificada, vai continuar pela simplificada. E, às vezes, conforme o erro, na hora da correção desse erro, poderia ser melhor outro tipo de regime de tributação, mas aí não vai poder mais mudar. Então, é sempre bom, antes de enviar, fazer toda aquela checagem, aquela conferência, né, para saber que não vai precisar mais retificar. Por isso que tem que participar aí desse atendimento gratuito, né? Verdade, aproveitar. O Maurício, então fala você desses rendimentos, o que a gente tem que declarar, né? Mais ou menos a gente já sabe, mas é bom a gente colocar esses rendimentos, quais são? Na verdade é importante o contribuinte entender que hoje, geralmente os informes de rendimento, ele vem muito claro. Então, quando você pega um informe da empresa, quando você recebe o informe da empresa, quando você sai o informe de rendimento da instituição financeira, da qual você tem aplicações, conta corrente, enfim, é muito claro, ele já especifica o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento não tributável, e o que é rendimento exclusivo tributariamente na fonte. Então, tributado exclusivamente na fonte. Então, hoje, o importante é que a gente separe em 3 categorias. Rendimentos tributáveis, que pode vir da pessoa física ou pessoa jurídica. Então, lá na declaração de imposto de renda, vocês têm 2 fichas. Uma que você preenche rendimentos recebidos de pessoa física, como, por exemplo, aluguéis, se você é um prestador de serviço autônomo, então você tem um campo lá que você especifica o quanto que você recebeu mês a mês. Se você é assalariado, você recebe, por exemplo, uma pensão ou uma aposentadoria, lógico, existem aqueles limites que eu já vou falar, onde no seu informe de rendimento da instituição, da entidade, da empresa, ele vem descrito como rendimentos tributáveis, significa que aquela receita, né, aquele rendimento, ele sofre incidência de imposto de renda, né, que pode ter a faixa de isenção ou não. A gente tem que pensar que todo mundo é contribuinte de imposto de renda. Todo mundo que trabalha, que é assalariado, que recebe algum rendimento, é contribuinte. A diferença é que até um determinado momento, ou seja, até R$ 28.559,70, você se torna um contribuinte isento, você não paga imposto de renda. Acima desse valor, você começa a pagar imposto de renda. Só que a gente vai retendo isso mês a mês. E aí nós temos os rendimentos isentos e não tributados. Então, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, se você recebe uma bolsa de estudo, então se você é um estagiário, você vai lançar isso em rendimentos isentos e não tributados. Se você recebe, por exemplo, lucros, dividendos, no Brasil a gente não tributa hoje, né, lucros e dividendos. Então, você também lança isso como rendimentos isentos e não tributados. Rendimento de poupança. Então, existe herança, por exemplo, doações e heranças. Então, são rendimentos que não sofrem a incidência do imposto de renda. Então, por isso que ele é chamado isentos ou não tributados. E, por fim, tem uma outra ficha, que são os tributados exclusivamente na fonte. O que significa? Esse rendimento é um rendimento que eu não posso reaver, ou seja, ter de volta esse valor, né? Ele não é ajustado. Então, por exemplo, rendimento de aplicação financeira, se você tem um fundo, uma aplicação, um CDB, por exemplo, quando você resgata aquele valor, já é pago o imposto de renda, tá. E esse valor você não pode mais restituir. Ele não vai somar com os seus rendimentos, por exemplo, da sua fonte como um assalariado. Tá? Então, a diferença é essa. O que é tributado? Quando a gente coloca rendimentos tributáveis, eu posso colocar no ajuste, como a professora Maria José falou, fazer as reduções legais, as deduções simplificadas, e eu posso, talvez, restituir parte desse valor pago a maior durante o ano.
Os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, eu não consigo fazer essa retenção. O valor que foi pago, esse valor não é devolvido mais para o contribuinte. Por isso E a que gente já chama está falando aí de dedução já, professora? Já meio Ainda colocou não. meio junto. A gente não falou de Ainda dedução. não? Não. Rendimento é uma coisa, dedução é outra. Rendimento é uma coisa, exatamente. Isso é o que você recebe. Então, Tá. o que você recebeu, você hoje tem 4 fichas que você declara. Se é pessoa física, jurídicas, isentos não tributados ou exclusivos na fonte, tributados exclusivamente na fonte. Então, é isso que a gente está orientando o contribuinte saber em qual ficha ele lança Ele vai ter que esse preencher. rendimento que ele teve. Tá? Tudo Tá. que é rendimento, tipo uma aplicação, rendeu, sei lá, R$100, eu preciso declarar esses R$100. Eu recebi uma doação, eu tenho que declarar essa doação. Então, eu preciso justificar para o fisco da onde veio a constituição do meu patrimônio. Como que eu comecei a montar um patrimônio, né? E aí você tem essas fichas para você ir compondo esses montantes. Pois não, professora, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só naquela hora que ele disse, né, dos tributáveis exclusivamente na fonte, mas depois ele acabou complementando, dizendo que a gente não pode compensar, né, esses valores com os impostos a pagar. Então, ele é definitivo, por isso que ele é chamado de definitivo. Exclusivo, tributado exclusivamente na fonte. Tributei, acabou. É um valor que eu não consigo compensar com outras deduções, por exemplo. Bom, falando então das deduções, né? Quais são as deduções legais? O que a gente pode acrescentar aqui? Então, as deduções são aquelas que eu estava falando sobre a declaração completa, né? Que a gente é obrigado, tem que diminuir essas declarações. Quais são aquelas declarações permitidas pela Receita Federal, que são as despesas que nós chamamos de despesas dedutíveis? Então, nós começamos com as contribuições previdenciárias para o INSS. Então, a primeira dedução legal é o INSS. Depois, o próximo são os dependentes. Só que para dependentes, ok, pode ser quantos dependentes tiver, só que existe um limite por dependente, que é 2.275,08. Então, por cada dependente, o máximo que se pode deduzir nessa linha de dependentes é 2.275,08. E aí vale lembrar também que se o dependente tiver algum rendimento, que o Maurício estava falando, o contribuinte tem que declara como dependente, mas tem que declarar também os rendimentos recebidos por esse dependente. Muitas pessoas se esquecem, então acabam declarando dependente, não coloca os recebimentos, os rendimentos recebidos por esse dependente, e aí, consequentemente, vai cair na malha fina. Então, não esquecer de declarar os rendimentos desses dependentes. Aí, às vezes, até precisa fazer direitinho a conta, não compensa, dependendo de quanto o dependente recebeu de rendimentos, nem compensa colocar essa pessoa como dependente. Então, precisam alerta para isso. Também podemos diminuir ali os alimentados, que é o beneficiário de uma pensão alimentícia em razão de uma decisão judicial. Então, se existe algum alimentando e que foi um acordo homologado juridicamente, pode ser diminuído os valores, que são as pensões, né, que se dá para os seus menores. Dependentes. Mas não é dependente, é pensão, né? Pensão alimentícia dada para eles. Tem que declarar. Também tem que declarar. Quer dizer, tem que declarar porque também para o contribuinte é um benefício, porque benefício que eu digo em questões de ser uma dedução legal. Então, eu posso fazer uma pergunta dentro disso? Quando existe aí essa pensão tem que ir no CPF da mãe ou de quem está recebendo? É da mãe, né, Maurício? Depende da sentença, na verdade. O que for determinado em juízo, geralmente é a mãe. O que a professora está dizendo é o seguinte: a quem está pagando o imposto, ele deduz esse valor do seu rendimento. Certo.
Quem recebe, saiu, o ano passado foi julgado pelo STF, onde esse valor é isento de imposto de renda, sendo como pensão alimentícia. Para Então, quem paga. Não, na verdade, assim, quem recebe. Então, a mãe, quando recebe, é uma mudança a partir desse ano, tá? Que era o que eu, inclusive, ia comentar. Então, uma dessas mudanças é o seguinte: a mãe, ou pode ser o pai também, muitas vezes o pai também recebe a pensão, né? A pessoa que está recebendo a pensão alimentícia, esse rendimento era tributável, que era o que eu estava explicando anteriormente. A partir dessa decisão do STF o ano passado, esse rendimento passa a ser considerado um rendimento isento quando é comprovado pensão alimentícia. Então, lá na sentença foi determinado que o pai, por exemplo, vai pagar uma pensão alimentícia para o filho, né? Esse valor você lança rendimentos isentos, ou seja, ele não é oferecido à tributação. Por quê? Muitas vezes você pagava uma pensão, por exemplo, para a mãe, que era o filho que recebia, mas pagava para a mãe, sei lá, de R$1.000. R$1.000 não teria retenção de imposto de renda, mas somava com o rendimento do salário dela. E aí, quando somava os dois rendimentos, geralmente se pagava um valor muito maior. Então, aquele valor que você recebeu de R$1.000 era absorvido pelo fisco quase 27%. 27 era, não, 27,5%. Então, o STF entendeu que a pensão alimentícia não deve caracterizar como rendimento tributáveis a partir desse ano, mas existe toda uma questão de retroceder, ou seja, receber esse valor dos últimos 5 anos. Então, é uma questão aí de judicial, mais complicada. Contadores consegue hoje pleitear e brigar e retificar as declarações e tentar receber os últimos 5 anos que foi pago indevidamente. Porque foi uma mudança entre o ano passado para esse ano. Até o ano passado era tributável, esse ano não é. Então, existe aí um espaço para poder se beneficiar, angariar os antigos. Por que até então podia e agora até então era tributável, agora não é mais, né? Então, é uma forma. Mas aí já existe aí uma ação judicial para poder se receber ou fazer todas as retificações ou entrar com uma ação judicial para reaver, né, Silvia? Para reaver o que pagou, tá? O que pagou. Bom, e agora houve essa mudança. A gente já está chegando nos minutos finais, deve passar rápido. Eu acho importante colocar o quê? As consequências, né? Se você não entregar até o dia 31. E, bom, mais ou menos já colocamos qual é a novidade, né? Tem mais alguma novidade para falar? Tem uma importante, que eu acho que é a principal, que é a declaração pré-preenchida. Então, a partir desse ano, todo contribuinte que tem a senha Gov, hoje quase todo mundo sabe, que era inclusive aquela senha que as pessoas acessavam a caderneta de vacinação na época da pandemia. Então, com a senha Gov, hoje você consegue extrair toda a informação que a Receita Federal já teve, ela consegue simplesmente validar e acrescentar o que não veio ainda da Receita Federal. Então, eu sugiro que todo contribuinte que tem a senha Gov faça sua declaração com a pré-preenchida, porque, primeiro, a restituição ela entra na fila mais rápido, então quem fizer a declaração como pré-preenchida recebe a primeira restituição, e quem também informa o PIX, hoje com o CPF, só quem tem PIX com o número do CPF, também recebe antecipadamente a declaração. Então, essas, além do que eu já comentei da pensão, seriam outras novidades, que é a pré-preenchida e a questão do PIX. Tá? Que é muito válido, isso vai ajudar muito os contribuintes a receber de forma mais rápida a sua restituição, caso ele tenha a receber algum valor pago maior. Professora, vamos às coisas finais importantes. Só complementando rapidinho do Maurício, essa pré-preenchida significa que o contribuinte ele é o responsável por essas informações, muito embora ela já venha pré-preenchida. Então, cuidado, vejam com bastante atenção se realmente estão todas as informações corretas, se existe algum item para excluir, algum item para complementar. Então, não é só receber a pré-preenchida e mandar para frente. E a Receita Federal ela é clara ao dizer que a responsabilidade dessas informações, muito embora venha pré-preenchida, é do contribuinte. Então, o contribuinte tem que ter atenção para isso. É isso aí. Se passar do prazo e o medo de cair na malha fina, só para encerrar.
Bom, passou do prazo, uma multa de R$ 165,74, ou então, se existir imposto a pagar, 1% ao mês calendário sobre o imposto devido, até o máximo de 20%. Então, assim, R$ 165,74 por não ter entregue. E se tiver imposto devido, aí tem que fazer os cálculos de 1% até o máximo de 20%. Então, é bom entregar e se quiser, no prazo. E aí, para não cair na malha fina, é bom tirar todas as dúvidas. Vamos repetir quais são. Primeiro, rapidinho, o que é a malha fina? Sim, a malha fina é fala da malha fina? Isso, é que na verdade é quando rapidamente, quando você tem, as informações não cruzam o que o contribuinte declarou e o que a Receita Federal tem. Então, na verdade, o que eu sugiro é sempre validar as informações, ter todos os recibos, não omitir receita. Então, muitas vezes cai na malha fina, como a professora Maria José. Eu declarei um dependente, só que o meu filho ele já trabalha e eu não lanço o rendimento dele. Ou você omitiu, por exemplo, uma despesa médica que você lançou um valor a maior e você não teve aquela despesa. Então, a sugestão é sempre verifique todas as informações e tenha todos os documentos, porque se você cair na malha fina, como a Silvia mesmo disse, o que é malha fina? É uma verificação. A Receita Federal justamente está falando, me apresente a documentação para eu cruzar se as informações que você apresentou estão válidas. É isso. E outra coisa, né? Hoje em dia é tudo digital. Antigamente tinha que ficar lá caçando. Hoje não, faz assim, ó, clique, deu errado, né? Não bateu informação daqui com ali, acabou, já era. A própria fiscalização, Silvia, você não vai até o posto da Receita Federal. Hoje, essa malha fina, apresentar os documentos, é tudo online também. Você não precisa... Antigamente tinha fila no posto da Receita Federal, hoje não. Hoje você cai na malha fina, você justifica a documentação, tudo de forma eletrônica também. E quais são os dias mesmo, professora? Quais são os dias que as pessoas podem ir? Só para reforçar. Isso. Então, vamos lá, reforçando. Dia 13, 20 e 27 de maio. Ou seja, para os 3 últimos sábados do mês de maio, nós temos o compromisso com os contribuintes para ajudá-los a fazer o imposto de renda. Tá certo. Das 9 às 13 horas. Tá bom, em vários campos. É só checar lá quais são os campos. No site da Unip, né? Pode entrar no site da Unip, www.unip.br, vai em localidades e lá tem, é só clicar o estado, a cidade e busca o lugar mais próximo para ir fazer o atendimento. Tá certo. Olha, muito obrigada, viu? Obrigada, professora, ao Maurício também. Foi um prazer. E até a próxima e bom trabalho para vocês. Eu agradeço. Obrigado. Pena que o tempo é curto, né, Silvia? Tanta coisa que a gente poderia falar mais, né? Mas tá Nossa, bom. Só eu. Ainda bem que eu tenho um profissional para fazer isso para mim, que realmente. Por isso, eu prezo muito ciências contábeis, porque, olha, o trabalho vocês passam aqui, né? Passa, assim, mas não é fácil, tem que ter realmente um profissional. Eu valorizo demais a profissão de vocês. Mas o nosso atendimento é sempre supervisionado por profissionais da área contábil. Com certeza. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Tchau, muito obrigada. A gente vai encerrando o nosso encontro e as informações ficam assim disponíveis para vocês verem e reverem também no nosso site. Até a próxima.